Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 05. 10 de outubro, ano unificado de 1926, território da Federação Base Naval. De todas as instalações médicas da Federação, as das bases navais eram as mais avançadas, pois mantinham contato com o lado oeste. Pelo menos, podiam ser consideradas hospitais de verdade. Contavam com uma equipe completa de profissionais médicos treinados. E claro, eles davam atenção não só à quantidade, mas também à qualidade. No que diz respeito aos medicamentos, eram de longe os mais bem abastecidos, graças aos remédios trazidos do lado oeste da cidade. Ao menos, ao contrário da intensidade extremamente brutal do ambiente de tratamento na linha de frente, este lugar era incomparavelmente abençoado. Era um hospital de verdade, com lençóis impecáveis, o cheiro forte de álcool desinfetante e um piso de linóleo devidamente limpo. Os médicos na linha de frente, que segundo relatos, estavam com poucos medicamentos, já haviam desistido até mesmo de sonhar com instalações como essas. Mas independentemente de quão bem equipadas fossem as instalações. Ei, me ajudem. Por favor, preciso de um estimulante cardíaco. Rápido, pare com isso. Thomas, Jackson já está dormindo. Coronel Drake, o senhor não pode estar falando sério. Por favor, não diga bobagens. Jackson, ei, Jackson, fique conosco. Você vai para casa, não vai? Os hospitais em tempos de guerra eram hospitais. Ao ver um de seus subordinados gritando, incapaz de aceitar a morte de um jovem mago sem vida, ele já estava acostumado com isso. Que coisa horrível de se acostumar, lamentou o tenente-coronel Drake internamente. Uma parte de seu coração sedento desejava uma bebida forte ao entrar na sala. Ei, examine-o de novo. Thomas gritou para o médico da Federação. Mas Drake compreendia os sentimentos de Thomas de uma forma dolorosa. As unidades de magos se orgulhavam de ter laços tão fortes quanto os de uma família. Não, seus relacionamentos eram mais fortes que os de sangue. Quantos oficiais conseguiriam manter a calma ao perder um amigo que os acompanhou em todos os momentos, que compartilhou refeições com eles? Não morra aqui. Além disso, ele lembrou que o segundo tenente Jackson era um ano mais novo que o primeiro tenente Thomas. Eles eram amigos desde a academia, ele teve que usar o passado para se referir a isso. Era uma grande vergonha também para Drake. Tenente Thomas. Coronel, deve haver algum engano. Dito isso, isso só poderia continuar por um certo tempo. Você tem muitos outros soldados que precisam de tratamento. Fale mais baixo, Tenente Thomas. Mas ele não chamaria isso de birra. Ele conseguia entender a perda de compostura a ponto de rejeitar a razão. É bem difícil se acostumar com isso. Se ele não tivesse sido forçado a testemunhar a morte de tantos subordinados a ponto de se tornar quase imune, como teria sido maravilhoso. Era um trabalho horrível e uma posição terrível. Mas as baixas eram inevitáveis na guerra. Enquanto fossem inevitáveis, os oficiais precisavam aceitá-las como tal e fazer o que fosse necessário. Calma aí. Ele deu um soco no Thomas e aproveitou o choque para arrastá-lo para fora do quarto como se estivesse expulsando um incômodo. Por sorte, talvez alguns dos amigos do idiota, que estavam preocupados com ele, o acolheram. Álcool e tempo eram as únicas coisas que ele podia prescrever para resolver aquele problema. Esta noite não havia nada a fazer a não ser beber como um peixe. Vou dar-lhes tempo para partilharem memórias do falecido e para chorarem bastante, como bons homens fazem. Drake fez uma careta ao perceber o quanto vinha bebendo desde o início da guerra. Ele sempre bebia da pior maneira possível, nunca para apreciar a bebida. Era como se estivesse bebendo álcool isopropílico. Nesse ritmo, sentia que estava prestes a se esquecer de como saborear um bom drink. Mas ele voltou a si e fez uma reverência. Desculpe, meu oficial atrapalhou. Por favor, examine o outro ferido. Não foi. Não importa como tentemos retratar a situação, é verdade que ele causou problemas. Por favor, permita-me pedir desculpas. Drake havia dito a seus magos, em termos inequívocos, que eles deveriam tratar os oficiais médicos e a equipe da Federação com respeito. Seus aliados estavam investindo neles recursos médicos limitados. Inclinar a cabeça e agradecer aos funcionários que tanto trabalharam por você, para depois se virar e insultá-los, era errado. Por isso Drake não hesitou. Ele fez uma profunda reverência ao jovem médico que Thomas vinha importunando. Essa era sua função como responsável. Por favor, não se preocupe. Certamente é natural ter sentimentos pela perda de seu subordinado. De um lado, veio uma voz suave de soprano. Considerando que se tratava de um hospital militar ou não, ainda havia pessoal feminino suficiente para que não fosse algo incomum. Sem mencionar que homens e mulheres já serviam juntos em unidades de magos e divisões de retaguarda há bastante tempo. A mulher que havia falado devia ter uns 20 e poucos anos, talvez? Com um olhar um tanto terno, ela se aproximou, mas vestindo o uniforme de oficial. Drake nunca a tinha visto antes. Quando verificou sua patente, tudo pareceu ainda mais estranho. Apesar de ter decorado as patentes das forças da Federação, ele não reconheceu aquela braçadeira. O mais estranho de tudo é que, no momento em que o médico a viu se aproximando, fez uma saudação de despedida e correu para o trabalho. Drake sabia por experiência própria o que isso significava. Era como ratos escapando de um navio. Quando o problema surgia, os ágeis magos marinhos se dispersavam da mesma maneira. Com licença, você é? Sou Lilia Ivanova Taneka, uma humilde faz-tudo que outros poderiam chamar de oficial política. Sou uma comissária política de baixa patente, além de primeiro-tenente do Exército da Federação.
Por favor, me chamem de Lilia. Uma postura amena e um modo de falar educado. Mas o que ela estava dizendo era muito importante. Eu nunca pensei que chegaria o dia em que teríamos qualquer coisa a ver com oficiais políticos, comissários ou o que quer que seja. Humilde é uma palavra que terei que procurar no meu dicionário de línguas da Federação mais tarde. Sou o Tenente-Coronel Drake da Primeira Força Expedicionária de Magos da Marinha da Commonwealth. É um prazer conhecê-lo, Coronel Drake. Ela não parecia em nada uma mera primeira-tenente, mas enfim. Ele tinha ordens dos seus superiores para tratar os comissários políticos não como militares, mas como funcionários públicos. Embora não tivesse experiência direta, ele já tinha ouvido rumores mais do que suficientes. Aquela história de que eles eram um pé no saco foi comprovada pelo médico que saiu correndo como um coelho mais cedo. Eu realmente gostaria de evitar problemas. Agora, devo cumprir meu dever desagradável. Obrigação? Suponho que seja uma forma enganosa de dizer isso. Drake se preparou, mas a mulher se endireitou e fez uma reverência. Como membro do partido, expresso minha solidariedade e condolências pelo seu sacrifício e contribuição. Como indivíduo, lamento profundamente sua perda. Agradeço por ter dito isso. Com seus sentimentos e condolências, sinto que poderei mostrar a cara à família dele, apesar de ser um comandante imprestável. Obrigado. Então ele lhe contou lentamente. Eles não foram os únicos a enfrentar aquela terrível unidade de magos imperiais, o Diabo do Reno e seu bando. O exército da Federação também sacrificou muitos. Chega um pouco tarde, mas por favor, aceitem a gratidão e o respeito de um oficial da Commonwealth pelo sacrifício do seu país e por lutar ao nosso lado. É uma honra. Sem dúvida, esse é o melhor presente de despedida para meus camaradas caídos. Suas palavras continham mais sinceridade e integridade do que meras palavras vazias. Foi isso que o fez hesitar. Provavelmente não é o tipo de coisa que um forasteiro deveria dizer, mas, por favor, qualquer coisa. O Comissariado para Assuntos Internos disse para ouvirmos todas as opiniões que nossos aliados tiverem. Talvez ele tenha sido descuidado porque recebeu permissão, embora seu país de origem o tivesse alertado para ter cuidado. Drake deixou escapar seu pedido. Então, uma coisa. Espero que você não culpe demais seus policiais. Você quer dizer que está intercedendo a favor do nosso camarada, o coronel? Não quero me intrometer em assuntos domésticos, mas estou ansioso para ouvir o que você tem a dizer. O coronel Miquel e os demais de sua nação deram o seu melhor na luta. O coronel Miquel e seus homens haviam enfrentado o Diabo do Reno ao lado deles. Drake se viu argumentando sobre a bravura com que haviam lutado. Sinceramente, ele temia estar ultrapassando algum limite da cultura da Federação ao dizer aquilo. Estava tão preocupado em ter causado problemas para os homens já detidos que seu rosto se contraiu antes que pudesse impedir. O partido tem uma filosofia de recompensas e punições. Mas isto é guerra. Infelizmente, mesmo dando o nosso melhor, não há garantia de sucesso. Ela sorriu para ele. Por favor, fique tranquilo. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas vou escrever um bilhete dizendo que os esforços dos nossos camaradas foram muito bem vistos por uma entidade externa. Para ser completamente sincero, eu agradeceria muito, mas você tem certeza de que não há problema? Tudo bem? Oficial Lilia, não me atrevo a presumir conhecer sua posição em seu país, mas seria correto, neste momento, deixar um registro escrito de sua aprovação à opinião de um observador externo? Ri. Parece que sua preocupação comigo tomou um rumo estranho. Ela riu tranquilamente com sua voz suave de soprano. Ela não parecia nem um pouco preocupada consigo mesma. Vou ficar bem, declarou ela sem hesitar. Só porque você fez bem o seu trabalho não significa necessariamente que os resultados virão. Infelizmente, isso também vale para o meu país. Naqueles olhos azuis brilhantes que o encaravam, inabalável, residia sua firme vontade. Mas usar isso como desculpa para punir alguém não é assim que o comunismo funciona. Pode-se dizer que nos defender disso é o nosso trabalho. Você andou lendo propaganda imperial? Ela fez uma careta e pediu que ele não acreditasse nisso. Infelizmente, devo dizer, sei que muito se fala sobre a Federação e nosso partido-mãe. Mas a verdade é o que você vê aqui. Ela apontou para si mesma e depois para Drake com um sorriso. Nós também somos humanos. Você acha que conseguiria nos ver como seus vizinhos? Como somos, sem discriminação? Eu te julguei mal, sinto que encontrei um vizinho amigável. Ele balançou a cabeça e estava prestes a estender a mão quando finalmente se lembrou de onde estava. Se eu beijar a mão dela, provavelmente levarei um soco. Ele não ficava tão impressionado desde que conhecera membros da aristocracia em sua terra natal. Mas esta era a Federação. Honestamente, era difícil para ele imaginar que ainda existissem famílias tradicionais. Foi por isso que ele resolveu lhe fazer uma pergunta. Sentiu que estava na presença de alguém bastante inesperado. A propósito, você se importa? Talvez seja indelicado dizer isso, mas você parece muito jovem, policial Lilia. Acaso pareço inexperiente? Acabei de me formar na academia. Que falta de tato. Não devia ter tocado no assunto da idade com uma mulher. Que coisa horrível da minha parte. Estou terrivelmente envergonhado. Ao se desculpar, ele se encolheu por dentro ao perceber que estava perdendo a oportunidade de aprender sobre a história dela. Se ela fosse de uma família tradicional, então seja na Academia do Exército Vermelho da Federação ou na Academia Política, provavelmente teriam recusado sua entrada devido ao seu status. Não era como se não existissem nobres vermelhos, mas o nome Lilia Ivanova Taneka não lhe era familiar. Ele nunca tinha ouvido falar da família Taneka. Aparentemente, um homem pode se tornar grosseiro na companhia de magos marinhos barulhentos sem nem perceber. Devo estar louco, perguntando a idade de uma mulher. Ele se curvou novamente, repetindo quão incrivelmente envergonhado estava, e olhou para ver como ela estava reagindo. Um sorriso irônico. Nem irritação nem confusão.
Puxa, chega de perguntas que só vão acabar em desgraça. Justo quando ele pensava em como extrair o máximo de informações possível dela, percebeu a aproximação de um primeiro-tenente. Era a Tenente Mary Sue. Embora fosse considerada membro da Commonwealth, ela fazia parte, na verdade, de uma unidade voluntária da Aliança Antanta enviada pelos Estados Unidos. Eles haviam sido literalmente aniquilados. Uma companhia deles estava embarcada no RMS Queen of Anjou em uma missão de apoio direto, e o resultado do segundo encontro com o Diabo do Reno deixou a maioria deles incapacitada. Restaram apenas 4. Os que mal sobreviveram, como Mary Sue, foram suficientes apenas para formar um pelotão. Foi uma tragédia absoluta. Com licença, coronel. Sobre o enterro. Desculpe, estou um pouco ocupada agora. Falamos mais tarde, Tenente Sue. Embora ele tivesse permitido que ela debatesse esse assunto com ele algumas vezes, ele não queria entrar nesse assunto na frente de uma terceira pessoa. Drake lançou um olhar de desculpas para a oficial política Lilia. Não me importo. Pode prosseguir. Tem certeza de que está tudo bem? Que irritante, pensou ele, sem conseguir conter o pensamento. Teria sido ótimo se a Tenente Sue simplesmente tivesse entendido a indireta e se retirado, mas... Não sou tão insensível a ponto de não respeitar os sacrifícios de pessoas com o mesmo objetivo que eu. Olá, posso saber seu nome? Assim que ela fez uma reverência e iniciou uma apresentação educada, Drake não encontrou desculpa para interrompê-los. Sou a primeira-tenente Mary Sue. Faço parte de um batalhão de magos voluntários dos Estados Unidos. Bem, então você não trabalha na parte de trás, né? A comissária expressou sua surpresa ao encontrar outra mulher servindo na linha de frente. Incapaz de encontrar um motivo para mandá-la embora, Drake estava ficando para trás. Ele não conseguiu encontrar uma oportunidade para interromper a conversa deles. Desculpe. Meu nome é Lilia Ivanova Taneka. Se você quiser, por que não somos amigos? Embora tenha estendido a mão calorosamente, ela estava apaixonadamente envolvida em seu trabalho. Sim, parte do trabalho dos comissários políticos é negociar entre as unidades da Commonwealth e a Federação. Mas o trabalho vem em primeiro lugar, certo? Me avise se eu puder ajudar em alguma coisa. Diante daquele sorriso que parecia dizer, fique à vontade para falar comigo a qualquer hora. Drake não podia simplesmente desligar o telefone. Tudo bem, Coronel Drake? Claro, tudo bem. Quão mais tranquilo ele se sentiria se pudesse ter rejeitado a sugestão dela naquele instante. Claro, se Sue estava disposta a confirmar a situação com hesitação, ela poderia ter pensado na posição deles desde o início. Enquanto Drake observava, sentindo-se envergonhado por não conseguir impedir que duas pessoas em posições delicadas interagissem naquele momento tão sensível, a conversa estava, pelo menos, melhorando. Era tarde demais para se arrepender de não ter sido mais firme e a ter afastado desde o início. Então, sobre o local do enterro. Enquanto pensava nisso, a Tenente Sue mencionou o local onde enterrariam os mortos. Para falar a verdade, era um assunto que Drake já estava bastante farto. Já consultei a Federação para conseguir um espaço aqui. Já deveria ter sido alocado. Houve algum problema? Você quer enterrá-los aqui? De novo isso, pensou Drake, assentindo com a cabeça. Isso mesmo. Se fosse temporário, eu entenderia. Mas, Coronel Drake, enterrar nossos mortos em um país estrangeiro seria... Tenente, eu realmente não queria dizer isso, mas é regulamento. Por norma, enterramos nossos mortos em guerra na terra onde morreram. O senhor deve saber que essa é a prática padrão da Commonwealth, certo? Não podemos causar problemas para outros países durante uma guerra. Ela já havia notado a diferença nos valores há muito tempo. Os soldados da Commonwealth foram sepultados onde tão bravamente tombaram. E o regulamento oficial estipulava que, se possível, o memorial deveria ser construído no local onde morreram. Nada além disso era permitido. Se necessário, podemos enviar pertences pessoais para a retaguarda. Mas, de modo geral, nossos heróis dormem na terra onde caem. Com todo o respeito, e quanto à pátria deles? Que tal deixá-los voltar para casa e descansar? Em resposta, o que se deveria dizer? A Tenente Sue insistia desesperadamente nesse ponto. E era algo que ela tinha em comum com os outros ex-soldados da Aliança Antante. Eles tinham um desejo profundo de serem enterrados em suas cidades natais. Se era assim que eles encaravam a vida e a morte na Aliança Antante, Drake queria respeitar isso ao máximo, mas pensando na dor de cabeça que isso representava, ele precisava apontar algo. Vocês precisam se lembrar de que estão alistados no exército da Commonwealth. Não é o tipo de coisa que eu gostaria de dizer, mas não posso deixar que vocês se esqueçam a que forças pertencem. Mas, nosso lugar de descanso eterno tem que ser nossa casa. Eu entendo, mas você está sendo sentimental demais. A Federação estava preparando o memorial, e os regulamentos estipulavam o sepultamento no local onde os soldados morreram. Se nessas circunstâncias, eles recusassem o memorial da Federação e dissessem que levariam seus mortos para casa, isso poderia desencadear uma disputa política. Porque a Commonwealth, que normalmente sepultava seus mortos no exterior, levaria seus cadáveres de volta para casa. Quem poderia prever as consequências internacionais de tal ato? Considerando a natureza delicada da cooperação entre a Commonwealth e a Federação, havia muita pressão sobre Drake como comandante. Não havia a menor possibilidade de ele aceitar o pedido dela. Sempre que recebia um desses pedidos insistentes, ele só podia recusá-lo. Mas, desculpe, não há nada que eu possa dizer. Quando um silêncio desagradável estava prestes a se instalar. Com licença, Coronel Drake. Posso dizer algo? Uma voz suave de soprano dissipou o constrangimento. Claro, policial Lilia, se você tem uma opinião, então fique à vontade para expressá-la. Não é natural ter sentimentos pela pátria, pela cidade natal? Claro. Então, eu acho que é perfeitamente humano desejar que o lar seja o seu último lugar de descanso. Drake estava prestes a dizer que ela tinha razão, e seus olhos se arregalaram.
Se quiserem, posso providenciar um cenotáfio como local de descanso temporário. E depois que a Aliança Antante for libertada, eles poderão voltar para casa. Agradeceríamos muito por isso. Se a Federação estivesse oferecendo, isso certamente justificou a decisão. Pelo menos, não ultrapassou o limite estabelecido pelo país de origem. Bem, não, a Bergron provavelmente vai ficar furioso. Mas ele já estava preparado para isso, visto que eles falharam em proteger o RMS Queen of Anjou. Talvez ser o responsável fosse uma tarefa difícil, mas ele não tinha motivos para se envergonhar por se humilhar em benefício de seus subordinados. Certo, é só isso. Acho que já vou indo. Oficial Lilia, por favor, me avise se meus soldados lhe causarem muitos problemas. Enquanto Drake prestava continência e se despedia, sua cabeça já se enchia de procedimentos e exigências. Se fosse possível providenciar um enterro temporário, tudo o que ele precisava era da autorização de sua cidade natal. Provavelmente consigo aprovar se insistir não como militar da Commonwealth, mas como o exército voluntário dos Estados Unidos. Não, eu vou conseguir aprovar isso. Ao ver o coronel Drake sair pisando duro daquele jeito, senti que tinha cometido um erro. Continuei repetindo a mesma coisa várias vezes. Quase desisti quando vi como ele estava reprimindo a irritação com o meu pedido. Não acho que tenha dito nada de errado, mas eu entendo que meu pedido lhe causou problemas. Então me lembrei do que aconteceu e me apressei em agradecer a pessoa que me estendeu a mão. Policial Lilia? Posso te chamar de Maria? Claro, ela é a contraparte do coronel Drake no lado da Federação e uma oficial política. Obrigada. Por favor, pode me chamar de Lilia também. Não precisa usar o título. Se possível, gostaria que fossemos amigas. Então ela acrescentou: e eu ouvi falar de você das pessoas que resistiram mesmo com a Aliança Antante ocupada pelo Império. É uma honra conhecê-la. Ela pareceu tão gentil que eu tive que ir perguntar: você não guarda rancor de nós? Uma mágoa. Por que eu faria isso? Lilia parecia perplexa. Na verdade, eu não deveria ter perguntado. Mas minha boca falou sozinha. Fomos nós que começamos toda a guerra. Nós que causamos o problema. Sim, ouvi dizer que algumas pessoas chamam nossa pátria de parente falido. Eu murmurei a verdade, quase com autodepreciação. Todos que lutavam contra o Império sussurravam isso. Poderíamos ter evitado essa guerra sem sentido se a Aliança Antante não tivesse sido tão descuidada. Infelizmente, suspirei baixinho mentalmente, já me acostumei a ser alvo de fofocas pelas costas. Bem, não posso negar que foi a operação transfronteiriça da Aliança Antante que deu início a tudo. A história provavelmente a considerará o evento que desencadeou esta enorme guerra. Por isso, quando Lilia assentiu demonstrando compreensão, eu me preparei como de costume. Tinha certeza de que ela nos criticaria, nos repreenderia, diria que a culpa era nossa. Você deu a eles uma desculpa, disso não há dúvida. Mas é só isso. Isso é tudo? Eu não entendi porque não conseguia acreditar que fosse verdade. Mas quando ela sorriu e disse sim, fiquei tão impressionado que nem conseguia olhar diretamente para ela. Inimigos que se aproximam da fronteira são repelidos. Então, bem, quando se trata do seu exército da Aliança Antante. Sim, eu sei. Atravessamos a fronteira, então foi nossa culpa. Está tudo bem. Lilia assentiu levemente e respondeu. Mas o que o Império fez depois disso foi além da mera proteção de sua fronteira. Deveria ter sido um pequeno conflito fronteiriço, mas o Império iniciou uma grande mobilização. Você não acha isso estranho? Espere, mas da perspectiva militar, a mobilização não seria uma resposta natural? Quero dizer, veja a dimensão desta guerra. Posso entender por que eles convocariam uma mobilização geral. Sim, talvez fosse se o Império estivesse prevendo uma guerra dessa magnitude desde o início. Nem tive tempo de perguntar o que ela queria dizer antes que ela me desse uma explicação. Não me interpretem mal, mas se o Império quisesse apenas infligir um golpe à Aliança Antante, e isso pode soar estranho, mas não havia motivo para mobilizar todo o seu exército. Quando soltei um suspiro de espanto, Lilia acenou levemente com a cabeça. O que ela disse em seguida me chocou completamente. Além disso, realizaram essa mobilização em larga escala e avançaram para o norte. Mas o que aconteceu quando a República atacou o Distrito Industrial Ocidental no flanco do Império? Como o mundo inteiro sabe, o Império reagiu com uma flexibilidade surpreendente para detê-los, apesar de as principais forças imperiais estarem todas posicionadas no norte. Isso é, um exército não pode se libertar de seu plano inicial. Ela fez a declaração em voz baixa, mas com muita convicção. Era algo que todo soldado sabia. Não se podia mover um exército por capricho. Mesmo com preparação prévia e arranjos cuidadosos, o exército era prisioneiro da incerteza. Então, por que o Império conseguiu manter a frente ocidental apesar do ataque imprevisto? Se eles não estivessem preparados para isso, não haveria como. Quando ouvi isso em Moscou, fez sentido para mim. O Império estava usando a Aliança Antante desde o início. Nunca tinha pensado nisso. Mas agora que ela mencionou, consegui aceitar como um novo ponto de vista. Ainda assim, havia algo que me fazia pensar. Mas se o que Lilia estava dizendo fosse verdade? Engoli em seco e perguntei, quase sem pensar. Você quer dizer que nosso governo foi enganado? Não sei. Mas pelo que ouvi, existe a possibilidade de ter havido provocação intencional. Então o Império os fez acreditar que não responderia a uma operação transfronteiriça? É tudo apenas um palpite. Sim, tudo não passa de um palpite. Naquele momento tentei manter a calma. Não havia como saber o que o governo da Aliança Antante estava pensando. Tudo não passava de especulação. Era apenas uma hipótese sem provas, misturada com a esperança de que fosse verdade. Mas será que meu pai e todos os meus amigos tiveram que morrer por causa disso? Sim, você pode ter razão, Lilia. Ou pode estar errada. Mas é importante analisar as coisas sob diferentes perspectivas.
Sim, é bom ter vários pontos de vista. Obrigado. Independentemente de eu acreditar ou não, você é a primeira pessoa que não me tratou como um encrenqueiro. O mais importante era que eu não tinha sido rejeitada. Claro, todos nos receberam calorosamente. Mas o tom dos comentários nos deixou apreensivos. Será que nos consideram um incômodo? Era algo que eu não tinha sentido na casa da vovó, essa malícia. À medida que a guerra se intensificava e o número de baixas aumentava, comecei a sentir isso na Commonwealth. Se eu dissesse que não esperava sentir o mesmo na Federação, estaria mentindo. Você não fez nada de errado, então se algum dos meus camaradas da Federação disser alguma coisa, não, se alguém disser alguma coisa, me avise. É para isso que estou aqui. Obrigado. Acho que você é a primeira pessoa com quem posso conversar. O quê? Mary e o Coronel Drake? Ele parece ser um cara legal. Tenho certeza de que ele pelo menos te ouviria. Sim, mas ele é um soldado da Commonwealth até a medula. Quer dizer, ele é atencioso. Mas acho que ele estaria mentindo se dissesse que não acha que a Aliança Entente fez essa bagunça. Imagino que ambos sentimos isso, aquela barreira entre nós devido às nossas lealdades distintas. O Coronel Drake lutava por sua pátria, e eu lutava pela minha. Quando duas pessoas lutam por pátrias diferentes, é inevitável que haja algum distanciamento. É triste, mas é verdade. Acho que nunca fiz isso antes. Nunca fez o quê? Acho que nunca conversei sobre esse tipo de coisa com alguém de outro país. Até conhecer Lilia, eu só podia compartilhar minhas preocupações com os outros membros do exército voluntário. E agora a maioria dos meus companheiros soldados havia caído. É dever daqueles que ficaram libertar a pátria em que meu pai e aqueles homens e mulheres acreditavam. Mas enxuguei as lágrimas que estavam prestes a cair e sorri. Acho que fico aliviado em descobrir que esse tipo de conversa não é impossível. Desejo-te muita sorte na vida, Mary. Haverá momentos difíceis, mas também haverá coisas boas. A vida é longa. É estranho, né? Mas acho que essa é uma forma de dizer. É isso mesmo, meu amigo. Ela me lançou um sorriso radiante. Era um sorriso maravilhoso. Eu gosto dessa frase. O sorriso dela era tão radiante que eu mal conseguia olhar para ela, de tão emocionada que me senti. Então, mais uma vez, foi um prazer conhecê-la, Mary. Aceitei a mão que ela me ofereceu. Era um ambiente acolhedor e gentil. Por isso eu também consegui sorrir. Sim, eu também. Obrigada, Lilia. Minha amiga. Prazer em conhecê-lo, meu amigo. Imagem. 16 de outubro de 1926, ano unificado, parte nordeste da Frente Oriental, guarnição do Grupo de Combate Salamander. O humor da comandante do Camp Group Salamander no leste, a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff, está despencando como a pressão em um furacão. Em parte porque ela ainda está em uma missão de pesquisa e investigação para testar as operações do Camp Group. Eles foram designados para uma parte da linha de frente muito distante da principal área de combate. Enquanto as forças principais se reúnem no sudeste e se preparam para uma grande operação, os salamandras receberam ordens para adquirir experiência de sobrevivência ao inverno no nordeste, o que é uma atitude atenciosa. Pode-se dizer que uma missão de patrulha de flanco que também serve como treinamento é uma medida bem pensada. Mas se você puder ser compreensivo com isso, então. O destino que aguarda deixou Tânia melancólica até o fim e completamente desesperada. As guerras não devem ser prolongadas. Vamos esgotar todos os nossos preciosos veteranos. Será que eles realmente acham que essa tropa desorganizada vai conseguir segurar a frente? As unidades que ela recebeu são ainda mais ecológicas do que o esperado. A maioria são recrutas novos, não soldados de carreira. É demais para os poucos veteranos que temos para lidar. Que dor de cabeça. Dito isso, ela percebe que está falando de forma um tanto irresponsável, mas não pode mentir sobre o que sente. Ela está realmente desesperada com a situação em que se encontra. O tenente-coronel Uger, do Corpo de Serviço, estava falando a verdade quando disse que o pessoal principal seria formado por veteranos. E de fato ele conseguiu veteranos para nós. Se você tiver um ex-colega de classe da academia militar em quem possa confiar, as coisas ficam muito mais fáceis. Mesmo assim, o Uger é apenas um oficial de Estado-Maior. Ele não está em posição de orquestrar tudo. Foi bom que ele tenha garantido alguns veteranos para nós. É uma pena que ele não tenha podido se certificar também da qualidade dos novos recrutas. Tânia superestimou a quantidade de treinamento que teriam, e ela se arrepende profundamente disso. Embora estejam treinando em paralelo com a preparação para o posicionamento, principalmente na aldeia onde estão aquartelados durante o inverno, é impossível esperar bons resultados. Eles não precisam apenas que lhes sejam ensinadas as regras de conduta adequadas no campo de batalha, eles sequer possuem uma compreensão sólida da educação mais básica que um soldado precisa na linha de frente. É como colocar um novo membro da equipe de vendas na linha de frente quando ele nem sequer conhece os produtos da empresa. Deixando de lado o fato de que você está tentando preencher vagas de emprego, isso certamente causará confusão. Além disso, os novatos nem são o único problema. Os oficiais que nos foram designados também estão longe do ideal. Requisitamos parte de um prédio que devia ter sido uma instalação do Partido Comunista da Federação para servir de quartel-general. Quando coloquei meus oficiais de confiança para lutar contra os novos oficiais, ainda que em um mapa, os resultados foram desastrosos. Não, alguns deles merecem elogios. É que existem muito mais ineptos. Mesmo que eu avaliasse com a maior sutileza possível e fosse o mais otimista e esperançoso possível, eles ainda não são qualificados o suficiente para que eu possa confiar neles como policiais. E esses são os meus subordinados. Sentados na sala comum do QG, conversando com o Major Vai sobre o desempenho dos novatos, a conversa acaba sendo cerca de 10% elogios e 90% críticas. O capitão Arrens era o melhor de todos. Como comandante de uma unidade blindada, ele sabe o que está fazendo.
Sua ingenuidade em relação ao uso de artilharia e unidades de magos é aceitável, pois não é sua área de especialização. Sim, ele não será problema nenhum. Ouvi dizer que foi o Coronel von Lergen quem o conseguiu para nós, se ao menos todos fossem tão bons assim. Por sorte, suponho, o Capitão Elmer Arrens, recomendado por um conhecido, é um oficial competente. Depois de treinado, será muito bom. Mas ele é o melhor. Ter que sentir alívio por pelo menos um deles ser utilizável é uma situação horrível. Aquele Capitão Rolf Maybert da artilharia deveria ser fuzilado. Coronel, eu sei, não precisamos repassar isso de novo. Mesmo assim, não consigo acreditar que tem um funcionário incompetente operando a artilharia. Quem sabe quanta munição ele vai gastar? Isto é o leste, sabe? A doutrina de artilharia do Exército Imperial especializou-se e foi otimizada para a guerra de trincheiras. Os exércitos sempre carregam consigo suas batalhas passadas. Aparentemente, para se adaptar a um novo campo de batalha, é preciso pagar o preço assustador da experiência. Ter a cabeça cheia de suposições sobre antigos campos de batalha durante o treinamento com os teóricos. Talvez ainda funcione no Ocidente. Mas Tânia desabafa com uma voz completamente irritada. Joguem fora a experiência que vocês adquiriram na frente do Reno. As linhas de suprimento em que nos baseamos são muito diferentes. Sim, coronel. Nossos suprimentos são vulneráveis, não são? É pior do que isso, Major Weiss. Tenho certeza de que o senhor também está bem ciente disso. Não posso permitir que ninguém desperdice munição. Nosso suprimento pode ser cortado amanhã, que saibamos. O abastecimento da frente oriental passa por estradas de terra. Os cavalos são o principal meio de transporte. Os caminhões podem ser usados apenas como complemento, mas a estrada não é pavimentada. As condições são muito diferentes das linhas ocidentais, onde éramos abastecidos abundantemente com munição por meio de trens leves. O abastecimento não é garantido aqui. Para piorar a situação, não podemos nem confiar que as linhas de comunicação permanecerão ativas. Major Weiss, você se lembra do absurdo que Maybert disse na terceira vez em que vocês cortaram as linhas de suprimento deles durante o exercício com o mapa? Você quer dizer, o estoque de munição com o qual começamos era irrealisticamente pequeno, o que está prejudicando o desempenho da artilharia. Weiss pronunciou as palavras com desgosto. Ele e o capitão Maybert vinham repetindo o mesmo cenário para fins didáticos. E ainda assim, Tânia cospe as palavras. Aquele idiota do Maybert simplesmente não aprende. Não, ele só diz, que estranho. Graças a isso, ele vai ser uma má influência para os outros imbecis. O capitão Lienhard Tom e o tenente Klaus Tospan ficarão bem. Esses dois são da infantaria, então podem lidar com qualquer problema sozinhos. Ele estava tentando nos distrair, ou tentando encontrar algum ponto na defesa deles? Tânia entende que ele está tentando mudar de assunto indiretamente. Mesmo assim, ela acha que há alguns problemas a serem apontados. Tom e Tospan são dois cabeças duras. Acham que conseguem lidar com tudo, mas são novatos que nem sabem trocar uma fralda. Weiss, fazendo uma careta silenciosa, provavelmente não tem nenhuma resposta para isso. Mas ele está começando a parecer preocupado. Ah, eu me arrependo um pouco disso. Tânia percebe então que estava se emocionando demais. Eu queria perguntar sobre a companhia de reforço enviada para o batalhão de magos aéreos. Tânia redireciona a conversa para assuntos administrativos e pede a opinião de Weiss. São 12 magos, todos novatos, liderados pelo primeiro-tenente Theobald Wustemann. Foi isso que eu ouvi. Então, me dê sua opinião sincera sobre o comandante e a unidade. Eles estão entre os melhores, tanto em habilidade quanto em qualidade. Ah, o comentário dele surpreende Tânia. Os substitutos que Weiss recebeu do país de origem tinham uma mobilidade muito deficiente. Então, melhor do que o esperado? Conte-me mais. Sim, acho que o Departamento de Recursos Humanos deve ter sido um tanto seletivo ao escolhê-los para nós. Eles estão se saindo muito bem em termos de entusiasmo e aprendizado teórico. Tânia o incentiva a continuar, e ele suspira. Por outro lado, como magos, eles têm uma carência crítica de experiência. Então é isso que há de errado com eles. A verdade é que só podemos lamentar. Independentemente da qualidade do trabalho, esses novatos não tiveram tempo suficiente para adquirir experiência. Inevitavelmente, portanto, eles não têm experiência o bastante. Exatamente, senhora. Não é só o comandante. Todos os recrutas têm esse problema. Acho que deveríamos colocá-los juntos numa companhia. Não se consegue que uma unidade coopere bem se os níveis de treinamento dos membros forem muito diferentes. Preciso estar ciente de suas capacidades distintas e tentar encontrar uma forma adequada de utilizá-las. Provavelmente é tudo o que podemos fazer. Tânia suspira, lamentando. Então, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos se torna temporariamente um batalhão mais uma companhia de reserva. É lamentável, mas vamos deixar o Tenente Grant submeter os novatos ao treinamento rigoroso conforme planejado. Podemos aproveitar o potencial deles? Eu entendo que lhes falta experiência, mas da última vez que os vi, parecia que nem sequer conseguiam realizar manobras básicas. Não importa o quão bom o professor Grant seja, a questão da experiência ainda exigirá tempo. Um dia tem 24 horas. E por razões de resistência física bem como por outros deveres militares, é impossível treinar durante 24 horas seguidas. O pior é que esses magos que nos foram designados poderiam muito bem ter reprovado no curso de voo. Eles não teriam conseguido concluir o currículo de treinamento de habilidades que Tânia conhece. Esses novatos são tão incompetentes que se isso tivesse acontecido antes da guerra, ela os teria mandado de volta para refazer o treinamento básico. Por isso ela precisa repetir a pergunta. Major Weiss, não estou duvidando da sua opinião.
Mesmo assim, não acha que habilidade inferior é diferente de falta de experiência? Você tem razão, mas desta vez não se trata de um problema individual. Conversei com o Tenente Vustema e se alguém está errado, são os instrutores da retaguarda, que os forçam a passar por um treinamento absurdamente acelerado. Fiquei surpreso. Esses caras têm menos de 100 horas de voo. Estamos falando de menos de 100 horas. Tânia quase solta um grito reflexivo. O quê? 2 dígitos de tempo de voo. Você está dizendo que eles são tão inexperientes que ainda nem acumularam 100 horas de experiência? Segundo o Tenente Vustema e os outros novatos, se você completar 100 horas de serviço, é enviado diretamente para a linha de frente. Essa é uma desculpa horrível, mas eu entendo. Não temos escolha. Vamos apenas ser gratos por termos conseguido substitutos. Ouvi dizer que desde que essa grande guerra começou, o exército recrutou todas as pessoas aptas. Mas não sabia que estávamos desperdiçando-as com um treinamento tão precário. Em uma guerra total, os tipos de novos soldados que um comandante receberá podem ser divididos em 3 categorias principais. O primeiro grupo é simplesmente composto por pessoas que recentemente atingiram a idade de alistamento militar. Para soar melhor, é um recurso humano que se renova a cada ano. São uma mistura de joio e trigo. A segunda categoria inclui pessoas isentas do serviço militar obrigatório que se voluntariam. Tânia tem dificuldade em entender isso, mas algumas pessoas, apesar de serem isentas do serviço militar obrigatório, se voluntariam para o serviço na linha de frente. Aliás, muitas dessas pessoas são exatamente o tipo de pessoa que você precisa. O único problema é que é difícil recrutá-las. Ao adotar uma doutrina de guerra total, o Estado explora ao máximo seus recursos humanos. A maioria dos que permanecem isentos, portanto, consiste em um pequeno número de especialistas em ciência e tecnologia, medicina e outras áreas. Quando se oferecem como voluntários, os institutos de pesquisa na retaguarda os lançam na linha de frente sem reclamar. Ainda assim, ouvi dizer que mesmo quando alguns pesquisadores e médicos se voluntariam para o serviço na linha de frente, o Estado-Maior rejeita seus pedidos diretamente. Que inveja! Eu realmente gostaria de trocar de lugar com eles, mas como é impossível, vou parar por aqui. Assim, o último grupo é composto pelas pessoas abrangidas pela expansão do serviço militar obrigatório. Isso significa que o exército precisa das pessoas que antes eram dispensadas por motivos de idade, saúde ou aptidão física. Dessas 3 fontes vêm tropas de reposição que passaram por treinamento acelerado. Não temos escolha a não ser ficar satisfeitos se elas forem ávidas e inteligentes. Essa é a realidade da situação dos recursos humanos do Império. Não é simplesmente horrível? Dadas as circunstâncias, é ótimo ter uma unidade blindada em boas condições. Felizmente não há nada de errado com seus equipamentos ou disciplina. O comandante, Capitão Arrens, e suas tropas formam uma boa unidade. Sou muito grato ao Coronel von Lergen por tê-los enviado para nós. É verdade, mas Tânia faz uma careta. Major Weiss, o problema é a infantaria e a artilharia, que representam a maior parte do efetivo do Kampfgruppe. Não está claro se eles resistirão em combates móveis, né? Dadas as funções de um Kampfgruppe, a defesa móvel será difícil de evitar. Mas ela se levanta com um suspiro e caminha até a janela. Do lado de fora, uma unidade de infantaria está construindo uma trincheira. Agora não é a hora de se preocupar com guerra móvel. Aparentemente, os comandantes foram doutrinados com as mais recentes teorias de defesa elástica. Aqueles caras da Academia de Infantaria são uns idiotas. Ao se lembrar de quando pediu aos 2 comandantes que elaborassem o plano, Tânia suspira. Devem ter aprendido isso na escola. Propuseram um plano de linha defensiva em consonância com a meticulosa teoria de defesa da qual o Império tanto se orgulha e com a teoria da defesa elástica. Coronel, com todo respeito, não há nada de errado com a teoria da defesa elástica. Não, isso é verdade, Major Weiss. Contanto que você tenha os soldados certos, o equipamento certo e o sistema de suprimento certo, não posso negar que é o ideal. A defesa elástica é a tática que o exército imperial desenvolveu durante sua experiência nas trincheiras da frente do Reno. Embora você expulse o inimigo da linha de frente, presume-se que você também se moverá. Em termos de pura lógica, está absolutamente correto. Para um número limitado de soldados defender uma área extensa, movimentar-se é a única opção. Afinal, se você se entrincheirar em uma posição defensiva principal, será cercado. Para evitar isso, você não constrói a posição defensiva principal no mesmo local onde trava o combate defensivo. Em vez disso, você constrói trincheiras e posições de tiro simples à frente das linhas para alertar e manter os inimigos à distância. Você pode repeli-los assim que os descobrir. É uma teoria clara, tudo bem. O problema, porém, é que como você está se movimentando, não há como estabelecer uma linha firme. Mas não se sabe ao certo se esse Kampfgruppe consegue lidar com guerra móvel. Você está dizendo a uma força equivalente a um regimento, composta por um batalhão de magos aéreos, 2 batalhões de infantaria, um batalhão de artilharia e uma companhia blindada, para defender uma área que exigiria uma divisão inteira para cobrir? Talvez estivessem meio brincando? Brincadeira? Quando Tom e Tospan propuseram construir uma linha de vanguarda, eles estavam falando muito sério. Só de lembrar disso, ela já fica sem energia. Ela até perguntou se eles pretendiam formar uma divisão e defender toda a área. Mas eles apenas a encararam, perplexos. Eles simplesmente não entendem. Eles ainda acham que a defesa elástica é a maneira correta de lidar com as coisas? Eles precisam. Então teremos que verificar a linha mais tarde. O trabalho deles pode não estar à altura. Tânia concluiu que suas opções no momento são limitadas. Francamente, tudo o que podem fazer é transformar sua vila em uma fortaleza. Ela aceitou que provavelmente estarão cercados, então precisam reforçar a defesa em todas as direções. Portanto, estar cercado agora é um fato consumado.
Ela não está interessada no argumento de que eles não deveriam ser cercados. Deve haver um limite para o quanto um pequeno número de tropas pode cobrir. Por mais preciso que seja nosso relógio, sempre haverá uma brecha que permita um ataque surpresa. Se não aceitarmos a versão do futuro em que somos repentinamente cercados, seremos aniquilados no fim. Sabe, até eu acho ridícula a ideia de sermos sitiados. É extremamente irritante não termos outra opção. Mas é justamente por isso que precisamos garantir que nossas defesas sejam construídas de forma segura. Sim, coronel. E nesse ponto, estou preocupado com o fato de os comandantes da infantaria estarem sendo muito permissivos. Eu me sentiria melhor se o senhor se certificasse de que eles estão fazendo um trabalho adequado, Major Weiss. Entendido, coronel. Posso pedir emprestado o tenente Cerebriacol? Tudo bem. Faça uma inspeção minuciosa. Sim, senhora. Tânia balança a cabeça e diz que está contando com ele. Aquele idiota do Tom ainda parece estar apegado à defesa elástica. O que podemos esperar? Não posso negar que a defesa posicional é vulnerável ao envolvimento e aos bombardeios de artilharia. Provavelmente será difícil para o capitão Tom escapar da corrente principal de ideias existentes. A expressão de Weiss está um pouco tensa. Ele continua dizendo que sente que pode simpatizar com ele de certa forma. Não é ruim procurar os pontos positivos em suas tropas. Mas para Tânia, se você gosta tanto de defender ideias, talvez devesse mudar de carreira e virar advogado. Ela continua, escute, se estivéssemos numa situação em que pudéssemos usar defesa elástica, ele estaria certo. O problema é que ele não reconhece que a nossa realidade não é o ambiente ideal para isso. O que podemos fazer com artilharia de qualidade inferior e um monte de infantaria novata que não sabe lidar com guerra móvel, além de defesa posicional? No fim das contas, acrescenta ela amargamente, precisamos manter as tropas onde elas possam ouvir a voz do comandante. É como gerenciar funcionários temporários em uma loja. Se tivéssemos um líder de turno em quem pudéssemos confiar, as coisas poderiam ser diferentes. Ao conceder-lhes alguma autoridade e permitir que usassem seu próprio critério, a carga do chefe, ou seja, do comandante, seria consideravelmente aliviada. Mas e se uma loja muito movimentada tiver apenas funcionários temporários inexperientes que não são confiáveis para tomar suas próprias decisões? Então, assim como um comandante liderando o ataque, o dono da loja teria que ficar no caixa o dia todo. Se ele nem sequer entende isso, é incompetente e, além disso, teimoso. Quero que o fuzilem. É uma pena que não exista uma regra que nos permita mandar ineptos para o pelotão de fuzilamento. Com licença, posso dizer algo? Se você quer fazer julgamentos tão mordazes, talvez devesse ter tentado se tornar um inspetor. Essa é uma ótima ideia, Major Weiss. Quando nos aposentarmos do serviço ativo, vamos tentar entrar juntos no mundo jurídico. Embora eu aposte que acabarei te encontrando no tribunal. Na verdade, não é uma má ideia. Tânia sorri de coração. Para um soldado aposentado, seria um emprego bastante respeitável. Pelo menos, seria seguro e estável. Hahaha, isso é assustador. Bom, antes que você fique bravo comigo, é melhor eu me mexer. Vou providenciar a inspeção e tudo mais. Ótimo. Que seja rigoroso. Weiss faz uma saudação militar e sai da sala. E enquanto se despede dele, Tânia reflete sobre a situação deles com um sorriso de insatisfação. Seria impossível dizer que eles tiveram sorte. Mas o jogo já começou. Ela não pode desistir só porque teve uma mão ruim. Ela só pode se esforçar ao máximo. Então vamos pensar no que é possível fazer com as cartas que ela tem. Puxa, isso não vale a pena. Será que eu deveria solicitar ao Estado-Maior o pagamento de horas extras? Acho que primeiro preciso verificar as regras para ver se esse adicional se aplica a oficiais e comandantes de unidades de combate. Imagem. 19 de outubro de 1926, ano unificado, parte nordeste da Frente Oriental, guarnição do Camp Group Salamander. Treinamento, construção da posição e mais treinamento. O que dá cor aos dias do Camp Group Salamander estacionado longe da Frente Principal Oriental, no Nordeste, são os intermináveis treinamentos e exercícios. Realizados com o objetivo de aumentar a coesão e garantir que todos adquiram habilidades básicas, eles se manifestam em ordens gritadas por oficiais e sargentos. Pelo menos ninguém que participa dos exercícios está relaxando. O fato de todos estarem levando o treinamento muito a sério é um ponto positivo. Mas mesmo vendo-os fazer isso, Tânia está terrivelmente impaciente. Os novos recrutas têm muita motivação, mas não as habilidades essenciais para acompanhá-la. A incapacidade de confiar em seus subordinados até mesmo para as tarefas mais básicas está consumindo seus nervos. As melhorias extremamente lentas já estão tornando o plano do Major Weiss e de Tânia de treinar os novatos novamente antes da chegada do inverno algo aparentemente sem esperança. Já tarde da noite, no prédio requisitado como quartel-general do Camp Group, Tânia analisa os dados da equipe de meteorologia e suspira, desejando desesperadamente mais tempo. O inverno vai chegar com tudo em poucas semanas. Toda a preparação que ainda precisamos fazer vai limitar bastante o tempo e os recursos que podemos investir no treinamento. Além disso, eles têm poucos equipamentos para exercícios. Em casa, poderiam usar um campo de treinamento ou outras instalações. Mas onde estão agora é a linha de frente, embora longe da principal área de conflito. É ótimo para que os soldados se acostumem com a atmosfera de um campo de batalha, mas em termos de instalações, a desvantagem é inescapável. É claro que dizem que uma batalha real vale mais do que 100 sessões de treinamento, mas posso afirmar por experiência própria. A quantidade de sangue derramado no campo de batalha é inversamente proporcional à quantidade de suor derramado no treinamento. Educar esses caras sem nenhuma base e deixá-los prontos para batalhas móveis em janeiro? Acho que eu poderia ser mais otimista em relação a ensinar pinguins a formar fileiras e marchar.
É possível reduzir as perdas simplesmente garantindo que as tropas saibam cavar trincheiras e usar buracos de aranha. Também é importante ensiná-las a distinguir amigos de inimigos em um combate corpo a corpo e quando não lançar uma granada de mão. Recrutas em pânico frequentemente causam baixas não apenas em si mesmos, mas também nos soldados ao lado. Talvez fosse mais vantajoso colocar pinguins na linha de patrulha do que recrutas que se dispersam com medo. Quando ouvi dizer que alguns países davam títulos honorários a pinguins, achei isso de extremo mau gosto. Mas talvez fosse um protesto abstrato de que pinguins ou ursos seriam mais úteis do que recrutas em pânico. Eu pensava que fossem apenas mascotes, mas é importante entender as coisas corretamente. Bem, isso é uma descoberta, pensa Tânia enquanto termina seu café quente e se levanta lentamente. Ao olhar para o relógio, ela percebe que está muito perto da hora que havia planejado. Em breve receberá o relatório programado do Major Weiss, que estará de serviço na linha de patrulha. Se não houver nenhum problema, provavelmente posso ir dormir. Talvez seja uma boa ideia pegar um copo d'água para lavar o rosto antes de ir para a cama. Apesar de estarmos na linha de frente enquanto houver magos por perto, nunca falta água quente, o que me deixa muito grato. Obviamente não posso ficar o dia todo na banheira, mas se eu quiser água quente para me secar, basta aquecê-la com uma fórmula. Meus olhos estão tão cansados. Não custa nada colocar uma toalha sobre eles e descansar um pouco. Mesmo no meio de uma batalha de trincheiras, os magos se beneficiam de um pouco de flexibilidade. Isso me faz perceber o quanto um estilo de vida civilizado contribui para a preservação da humanidade. Hábitos regulares e civilizados. Quando se está vivenciando a série irregular de fenômenos anormais que é a guerra, manter um estilo de vida disciplinado é indispensável para alcançar um ritmo diário. A humanidade é uma fortaleza da mente, protegida pela rotina da vida diária. Ops, isso não vai dar certo. Vou me atrasar para o check-in da Weiss. Preciso me apressar, pensa ela, e justamente quando está caminhando em direção à porta, de repente ouve-se uma batida forte. Não, mas como uma espécie de pancada frenética. Oh, adeus. Adeus, minha noite tranquila, saudável e organizada. Olá, irregularidade de merda. Tânia se prepara. Entre. Com licença, coronel. Recebemos um relatório urgente. Foi seu ajudante de ordens, o primeiro-tenente Cerebriacol, quem apareceu de repente com uma expressão tensa. Algo terrível devia ter acontecido, exatamente como Tânia havia previsto. Isso é um grande incômodo. Não sei quem diabos é, mas essa pessoa tem muita audácia em perturbar meus hábitos saudáveis e civilizados. Vou reeducá-la com a ordem da justiça e da civilização. É do Major Weiss, que está na linha de patrulha. Tânia a incentiva a ler e, em resposta ao seu olhar, vicha a cena com a cabeça e continua seu relato. É o inimigo. Avistamos o inimigo. Onde? Parece que estão vindo da esfera de influência do inimigo. Aparentam ser 2 brigadas de infantaria da Federação. Estão se aproximando rapidamente da linha de patrulha avançada 1. Isso a faz querer estalar a língua, TCH. Ela esperava esse tipo de ataque. Ou seja, não podemos evitar estar em desvantagem numérica. Ela sabia desde o início que caso o inimigo atacasse, a disparidade de poder entre eles aumentaria. Ao contrário do exército imperial, que precisa distribuir suas forças ao longo de extensas linhas defensivas. O exército da Federação tem a liberdade de concentrar suas forças em um único ponto. Era menos uma suposição e mais uma certeza. Mesmo assim, 2 brigadas? Se elas estão indo para uma briga, isso é praticamente a definição de excessivo. Se eles tivessem permanecido durante o dia, repeli-los com um ataque aéreo teria sido possível, mas à noite a precisão dos ataques anti-superfície é péssima. Um combate corpo a corpo no solo e ainda por cima no escuro, praticamente anula os pontos fortes do batalhão de magos aéreos. Esses malditos comunistas. Querem começar uma briga por causa desse interior? São muito fortes. Mandem os guardas da patrulha avançada recuar. Nesse ritmo, serão engolidos pela onda de infantaria inimiga. O Major Weiss já ordenou a retirada por iniciativa própria. Ótimo. Tânia concorda com a cabeça após o relatório de Cerebriacol. Weiss assumiu o risco de tomar sua própria decisão e tomou a decisão certa. Mais tarde, podemos ser repreendidos por essa decisão. Mas quando não há tempo a perder, o que você precisa é de firmeza. Um subordinado que consegue tomar a decisão certa por conta própria é inestimável. Que bom. Eu aprovo. Por favor, diga a ele que eu disse que foi uma ótima decisão. Sim, senhora. Eu irei. Já que estamos nisso, certifiquem-se de que estamos preparados para a chegada deles. Avisem os comandantes de todos os níveis para garantirem que seus recrutas não atirem acidentalmente nas patrulhas. Entendido. Farei isso imediatamente. Ah, e Tenente Cerebriacol, convoque todos os oficiais. Pretendo ser breve, mas quero martelar a nossa situação na cabeça deles. Entendido. Começarei imediatamente os preparativos para a chegada das patrulhas. Serão dadas ordens para evitar fogo amigo acidental. Ao mesmo tempo, convocarei os comandantes de cada ramo do Camp Group. O Tenente Cerebriacol repete as ordens com os calcanhares alinhados e uma saudação. No instante em que Tânia acena com a cabeça, confirmando que não há mal-entendidos, ela sai correndo. Por compreender muito bem o seu trabalho, a Tenente Cerebriacol é também uma ajudante de ordens confiável no que diz respeito às suas funções de comunicação. Ela com certeza vai cuidar de tudo. Bem, acho que vamos estar ocupados. Esses hóspedes não têm modos. Precisamos ensinar-lhes à força o procedimento correto de pagamento de visitas. Preciso pagar-lhes por terem atrapalhado meu sono tranquilo. E assim Tânia corre para o quartel-general do Camp Group, pronta para lutar.
Enquanto ela estava fora, o trabalho de atualização dos movimentos inimigos no mapa continuou sem problemas. Tânia sorria ao ver que os dados do Major Weiss e dos outros em reconhecimento foram refletidos corretamente. Embora seja noite, o Major Weiss, que inclusive tem experiência em reconhecimento na terra de ninguém da frente do Reno, toma decisões razoáveis no geral. Mesmo que o oficial de serviço desta noite seja o relativamente inexperiente primeiro-tenente Vusteman, ainda temos sorte de não ser o primeiro-tenente Grants. Ainda tenho algumas preocupações em relação a ele. Esta é realmente uma situação com um lado positivo. Dito isso, Grants é confiável se você lhe der instruções claras. E ele instruiu os novatos até os padrões mínimos que um oficial deve atender. Mesmo os oficiais menos experientes são primeiros tenentes. Deveríamos poder esperar mais deles do que de segundos tenentes recém-saídos da academia. Assim, tendo convocado os policiais, Tânia tem certeza de que tudo está correndo bem. Francamente, ela não vê motivo para que algo dê errado. Por isso, quando todos os policiais são acordados para o chamado de emergência e se reúnem, Tânia acha estranho notar a ausência de um rosto familiar. É natural que Weiss não esteja lá, já que ele está em uma missão de reconhecimento. Aquele que está colado ao exército inimigo, enviando informações sobre seus movimentos, não precisa estar presente na reunião. Mas Tânia franze a testa e pergunta ao subordinado do Capitão Tom, Tenente Tospan, onde está o Capitão Tom? Ele está trabalhando no comando da infantaria. Ele disse que é algo necessário para manter as unidades em ordem. Certamente, visto que ele é o comandante de uma infantaria composta principalmente por novatos, posso entender por que o Capitão Tom talvez não possa vir. Mas, na verdade, se alguém fosse ficar para trás, deveria ter sido Tospan. Faz sentido estar preocupado com todos os novos recrutas. Mas se ele está subestimando o risco de todos os comandantes não estarem alinhados, ele não está qualificado para ser um comandante de linha. Tenho quase certeza de que lhe disse para vir imediatamente. Diga-lhe para vir para cá assim que terminar. Entendido. Que dor de cabeça, lamenta Tânia, mas logo percebe que não pode culpar Tospan por isso e muda de assunto. Muito bem, Tenente Cerebriacol pode começar o briefing. Sim, senhora. Então vou explicar a nossa situação. Ela é boa em explicar as coisas de forma eficiente. Neste aspecto, minha ajudante Cerebriacol demonstra uma ótima compreensão das minhas intenções. Ela oferece uma explicação tão competente com o mapa, incluindo o poder que podemos esperar do inimigo, a rota que estão seguindo e tudo mais que sabemos sobre eles até o momento, que eu até consideraria recomendá-la para a carreira de oficial de Estado-Maior. Infelizmente, ela não concluiu o curso regular da academia. Acho que deveriam facilitar o processo seletivo, de forma que a graduação na academia não seja um pré-requisito. Quando tiver oportunidade, devo conversar com o General von Zetor sobre isso. Dito isso, embora seja uma contradição, eu também me sentiria um tolo por deixar ir um ajudante tão talentoso. Assim, um gestor depara-se com este conflito de interesses fundamental quando tenta, simultaneamente, ter uma visão global da otimização do capital humano e ser atencioso com os recursos humanos no terreno. É ótimo ter profissionais excelentes na equipe, o que lhes permite se tornarem ainda melhores. Mas é complicado, já que eles não conseguem adquirir a experiência necessária quando são retirados para estudar. Tânia percebe. Também preciso considerar se o exército imperial pode se dar ao luxo de treinar oficiais da linha de frente com calma na academia de guerra. Os inimigos que estamos vendo não parecem ser o mesmo exército da Federação que enfrentamos nas linhas principais. Provavelmente são alguém novo. Os códigos que interceptamos também não são os mesmos que costumamos ver. Tenho uma pergunta. Isso significa que poderíamos acabar entrando em confronto com unidades do inimigo atual, além dessas novas forças? Sim, Capitão Maybert. O senhor está correto. Teremos projéteis suficientes. Weiss e eu temos vindo a salientar isto ao Capitão Maybert há imenso tempo, e eis que ele menciona o assunto como se o tivesse acabado de recordar. Mesmo esse cara tende a ser visto como um veterano em comparação com os outros policiais que recebemos. Em outras palavras, a linha de frente realmente não pode se desfazer de policiais que seriam bons oficiais de Estado-Maior. É um dilema sem fim. Precisamos desesperadamente de funcionários excepcionais de alto nível, mas precisamos que os oficiais de nível inferior, ou seja, a base para ser formada para tais posições, estejam na linha de frente com prioridade máxima. Em qual lado concentrar nossos esforços é um dilema insolúvel. Dito isso, Tânia muda de assunto. É só isso. A vanguarda inimiga chegará em cerca de 2 horas. Vamos nos mexer. Assim que meu ajudante terminou a explicação, todos os oficiais soltaram um suspiro enorme. Tinham sido arrancados de seu turno de descanso e a primeira coisa que seus olhos sonolentos viram foi a notícia de que 2 brigadas estavam a caminho para atacar. Essa é uma forma de acordar. E enquanto Tânia ainda observa, eles começam a dizer tudo o que lhes vem à mente. Isso me deixa muito feliz por termos construído essa linha de patrulha. Mas uau, 2 brigadas. Certo. Isso é muita coisa comparado ao que temos, Tenente Tospan. Todos reclamam que o café trazido pelos seus enfermeiros tem gosto de lama. Tânia concorda com os comentários de Tospan, mas esboça um sorriso divertido quando ele menciona a disparidade de poder. Ela está começando a aceitar que eles sempre serão superados pelo poderio material do exército da Federação. Não, ela simplesmente sabe que tem que aceitar. Merda, de novo. É sempre a mesma coisa com esses caras da Federação, mas eles mandam um número enorme de tropas para uma batalha tão pequena. Será que o boato de que os soldados deles nascem em árvores é verdade? O Tenente Grants e o Capitão Arrens, que têm experiência na frente oriental, devem ficar bem. Podem estar reclamando, mas exibem sorrisos confiantes. É difícil usar ataques aéreos em uma escaramuça noturna, mas temos um bom número de pessoas que já lutaram a noite antes.
O fato de haver oficiais experientes tanto nas unidades de magos quanto nas unidades blindadas deixa Tânia um pouco mais tranquila. Mas esses caras não são invencíveis. Devemos ficar felizes por não termos que entrar em uma briga física com 2 brigadas. Você disse tudo, Capitão Arrens. Bem, eles podem não ser alvos fáceis, mas se não tivermos confirmado a presença de magos aéreos inimigos, vamos eliminá-los de um jeito ou de outro. Calma aí, Tenente Grants. Vamos ver o que a valente unidade blindada é capaz de fazer. Uma unidade blindada conduzindo um contra-ataque em larga escala, um massacre. É um espetáculo para se ver. Vamos prestar apoio defensivo e depois lançar o contra-ataque. Tânia fica aliviada ao ver que o Capitão Arrens parece entender muito bem o seu trabalho. Felizmente, o líder da unidade blindada sabe qual é a sua missão. Ela não esperaria menos de alguém com experiência no leste. Os comandantes de unidades blindadas frequentemente detestam o apoio defensivo porque este incentiva o desgaste. É praticamente um instinto. Eles sempre esperam se concentrar e aguardar como reservas até o momento decisivo do contra-ataque. Mas Arrens não parece desprezar ativamente o apoio à defesa. Bem, agradeço a oferta, pensa Tânia. Neste momento, parece que apenas a infantaria está se aproximando de suas linhas. Mensagem do Major Weiss. Ele gostaria de comandar um batalhão e realizar um ataque de retardamento contra a infantaria inimiga. Eu permito. Diga a ele para diminuir o ritmo e reduzir o número de tropas. Mas também que limitar nossas perdas é prioridade máxima. Certifique-se de dizer a ele que não posso permitir que ele esgote o batalhão de magos sem motivo. Com certeza avisarei a ele, senhora. E sua vice-comandante Weiss é outra soldado que sabe como intimidar o inimigo. Na guerra, você precisa atingir o inimigo em seus pontos fracos primeiro. Ataques anti-superfície por unidades de magos costumam ser consideravelmente menos eficazes à noite, mas os veteranos sabem o que estão fazendo. A infantaria inimiga pode não ter muitos pontos fracos, mas Weiss será capaz de atingi-los do céu. Suas habilidades e conquistas são dignas de confiança. Não creio que os soldados de infantaria, sob ataque deste soldado tão sério, consigam romper o perímetro da nossa posição. Enquanto nossa infantaria resistir, estou convencido de que não precisaremos da unidade blindada. É importante guardar as munições para o momento em que realmente precisarmos delas. Quando está prestes a finalizar sua proposta, planejando convencer Mayberry de que precisam economizar conchas, Tânia percebe algo. A propósito, Tenente Tospan, o que está fazendo o Capitão Tom? Já faz muito tempo desde que a reunião começou. Até um idiota saberia que já deveria ter aparecido. Senhora, ele está aconselhando as tropas. Foi isso que ele disse da última vez. Mas Tânia aponta para a confusão de soldados rasos pela janela e diz, e mesmo assim eles continuam tão lentos. O que é isso? Parecem perdidos, como se nem soubessem o que deveriam estar fazendo. Eles não se movem como a infantaria, que precisa chegar às suas posições e se preparar para um ataque inimigo. Talvez não tenham recebido as instruções corretas? Pelo que ela consegue ver da janela, alguns já foram reunidos e estão ali parados, segurando seus equipamentos. A cena deve ter sido um choque até mesmo para o Tenente Cerebriacol e os outros que se aproximaram da janela com lanternas. As linhas defensivas parcialmente construídas, a mão de obra limitada. E os novatos com pouquíssima experiência. Se eles estão nessa situação, eu entendo porque o comandante da infantaria, Capitão Tom, não compareceu à reunião de comandantes, mas tem algo estranho. Deveria ter havido pelo menos alguma comunicação. E mesmo antes disso, Tânia não consegue esconder sua irritação e lança um olhar fulminante para Tospan. Se as coisas continuarem assim quando Tom estiver no comando, ele deveria ser exonerado. Você instalou as linhas telefônicas, certo, Tenente Tospan? Ligue para o comando do Capitão Tom. Quero um relatório sobre a situação deles. Sobre isso, Tenente Tospan, isso não foi um pedido. Foi uma ordem. Ligue para o comando do Capitão Tom. Tenho quase certeza de que pedi para você configurar as linhas telefônicas, certo? Na verdade, coronel. O que foi? Estou perdendo a paciência. Tânia o incentiva com o olhar a continuar, e então duvida do que houve ao escutar o que ele tem a dizer. O Capitão Tom está em campo fazendo o reconhecimento. A pergunta escapa de sua boca antes que ela perceba. A notícia é tão inesperada. O comandante da infantaria está fora, durante um ataque inimigo, de todas as horas, fazendo o reconhecimento? Longe da sua unidade? Agora, por que ele abandonou o posto? Foi uma decisão independente. Ele disse que os policiais deveriam estar na linha de frente patrulhando como o Major Weiss. Se fossemos adotar uma defesa elástica, certamente, essa seria outra medida que poderíamos tomar. Compreender a situação do inimigo e, em seguida, repeli-lo com guerra móvel seria uma opção. Mas, acrescenta Tânia, com uma força tão maior que a nossa, não podemos sequer considerar planos desse tipo. Ele não percebe isso? Ele foi em missão de reconhecimento para confirmar o tamanho. Não há nada de errado em corroborar o relatório do Major Weiss com observações de diferentes fontes. Obter informações relevantes não nos permitirá lidar com eles de forma mais eficaz? Já chega. Cala a boca. Tânia cospe as palavras, dominada por suas emoções fervilhantes. Tospan, seu idiota, você realmente acredita que o Capitão Tom disse era a melhor opção? É incrivelmente incompetente. Essa bobagem é mais do que suficiente para justificar sua fúria. Se ela não conseguir acertar alguns tiros naquele idiota que passou por esse cara na avaliação de aptidão para policial, ela não vai aguentar. Não reconhecer sua autoridade de comando foi um erro. Eu deveria ter anexado uma unidade de bloqueio para que qualquer trabalhador incompetente pudesse ser executado imediatamente. Mas agora é tarde demais para arrependimentos. Nesse caso, Tânia toma uma decisão. Agora é hora de concentrar todas as suas energias em minimizar os danos. Tenente Grants. Sim, senhora.
Por sorte, Grants, que tem uma experiência relativamente vasta na linha defensiva, está disponível. Não que ela tivesse previsto que esse dia chegaria, mas ela o encheu de experiências de guerra de trincheiras e combate defensivo na frente do Reno. Ele não vai sucumbir a alguns disparos e a um ataque de infantaria noturno. Estou lhe emprestando a companhia de Vusteman. Leve o tenente Tospan com você. Depois, assuma o comando daquele idiota sem fundo do Tom. Você pode lutar na infantaria como fizemos no Reno. Defenda, não recue e repila-os. Sim, senhora. Grants, que responde prontamente com uma saudação, possui o conhecimento mínimo necessário para um soldado. Ordens, reconhecimento e ação resoluta sem reclamações. Entretanto, Tânia se vira para o tenente Tospan com uma expressão distorcida. O capitão Tom vai ser suspenso. Claro que sim. Por favor, espere. O capitão Tom é um bom comandante. Mesmo sendo um tenente-coronel, você tem o direito de fazer isso. Esse imbecil está falando besteira durante o tempo precioso e extremamente ocupado em que estamos nos preparando para o combate. Como é que ele não entende o fato óbvio de que isso beneficia o inimigo? Tenente Tospan, eu não dei permissão ao capitão Tom para abandonar seu posto. Por que um oficial está abandonando seu posto antes mesmo da construção do perímetro estar concluída? Esse enorme problema por si só já justifica sua destituição do comando. Ele estava apenas agindo por conta própria. O capitão Tom tem essa autoridade. Esse idiota. Eu ordenei que ele defendesse esta posição. Ações que não se alinham com a intenção de quem dá as ordens não contam como agir por conta própria. Isso é simplesmente desobedecer ordens. E eu estou aqui na mesma posição que ele. Você não acha que ele deve ter concluído que não havia um momento a perder para lhe perguntar? É essencialmente a mesma coisa que aconteceu quando o Major Weiss ordenou a retirada da linha de patrulha avançada. Tenente Tospan, está falando sério? Se eu não fosse, não diria esse tipo de coisa para você, coronel. Esse desgraçado. Você está me dizendo para tratar a retirada da linha de patrulha avançada com a aproximação do inimigo como se eu estivesse simplesmente me afastando da sua posição? Você espera que essas situações me estressem da mesma forma? Se você conseguir convencer uma corte marcial disso, então tente. O quê? Agora você está sendo irracional. Já estou farta desse filho da puta. Enquanto a mão de Tânia inconscientemente busca sua pistola, ela o ameaça, incapaz de conter a intenção assassina em sua voz. Não quero mais nenhuma besteira sua enquanto você estiver comandando em combate. Não tenho tempo para isso. Se você insistir em continuar, ela nem precisou dizer. É melhor você se preparar para o que vem a seguir. Tospa empalidece como um fantasma, e até o medo transparece em seus olhos enquanto a encara. Bem, no instante em que o imbecil se cala, ela anuncia que está tudo resolvido. Considerem o capitão Tom desaparecido em combate. Não podemos reconhecer o comando de um oficial que está desaparecido. Quando ele retornar, digam-lhe para se apresentar no comando do Camp Group. Quem vai entrar lá enquanto estivermos em combate? Mesmo que ele entre, não vou deixar que nos incomode até a luta terminar. Vou apenas dizer que estava ocupado e tive problemas técnicos. Além disso, Tânia percebe que precisa explicar tudo e dar-lhes todos os detalhes. Deixando de lado o capitão Arrens, parece uma boa ideia não dar desculpas aos outros novatos. Parece que ainda existem alguns desavisados por aí que não entendem. Acho que não tenho outra escolha a não ser explicar. Oficiais, é o seguinte. Escutem, é uma questão simples. Vamos ser cercados, mas o inimigo só conseguirá nos cercar se espalhar muito pouco o seu efetivo. A vantagem de um perímetro defensivo é que ele não precisa enfrentar todas as forças inimigas de frente. E a melhor parte é que oficiais e sargentos podem monitorar seus subordinados em estreita coordenação. Ao manter os novatos disciplinados, é importante ter a pessoa que os lidera por perto. E durante uma batalha noturna, essa importância aumenta ainda mais. Não consigo imaginar que o exército da Federação esteja muito mais bem equipado nesse aspecto do que o exército imperial. No fim das contas, são apenas 2 brigadas de infantaria. Se for um ataque noturno sem apoio de artilharia ou aéreo, podemos lidar com a situação. Ela declara isso não por arrogância ou exagero, mas por experiência no Reno. Portanto, o primeiro ataque do inimigo não pode durar muito tempo. Vamos observar até que eles comecem a ficar sem fôlego, então enviaremos a unidade blindada. Podemos estar tratando os sintomas, mas nosso plano é perfeito. É o método padrão de defesa estabelecido no Oriente. Se você se entrincheirar em um ponto, só poderá defender esse ponto, mas se não conseguir construir uma série de linhas de defesa, tudo o que poderá fazer é se proteger. Vamos desmantelar o ataque deles explorando as brechas onde eles não conseguem avançar muito. É simples. O importante com essas linhas defensivas é não ceder primeiro, manter o controle firme para que os novatos defendam suas posições. Temos que aceitar que estamos sendo cercados. Então, tudo o que precisamos fazer para completar nossa defesa posicional é resistir ao primeiro ataque do inimigo e ter sucesso no contra-ataque. Portanto, Capitão Arrens, sua unidade é a única composta inteiramente por reservistas. Nem sequer precisamos de apoio defensivo. Até segunda ordem, mantenha-se dentro da linha e guarde seu poder de fogo para depois. Impeçam-nos, resistam, façam-nos recuar. Estamos simplesmente repetindo o padrão clássico de batalha de cerco usado em todos os lugares e períodos históricos. As táticas estão regredindo a um nível terrivelmente primitivo no Oriente. Para Tânia, é uma grande pena que não possam exibir a criatividade da civilização e da inteligência. Mas ela não tem margem para ser exigente neste campo de batalha enlameado. Não há necessidade de lutar com pedras como na Quarta Guerra Mundial. Devemos nos contentar em poder lutar com armas de fogo. Alguma pergunta? Com licença, coronel.
Para o contra-ataque, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos da Major Vaz não teria um impacto maior? E com isso você quer dizer? Após sua humilhação, o Tenente Tospan faz uma sugestão. Ele deve estar muito convicto disso. O Capitão Arrens, confiante, expressa sua opinião sem hesitar. Por favor, deem ordens de apoio defensivo também à unidade blindada. Nossa unidade está aqui para trabalhar com a infantaria. Por favor, deixem-nos ajudar na defesa. Não, a unidade blindada deve ser reservada para um momento decisivo. A lógica de Tânia para recusar categoricamente é a ideia de forças blindadas concentradas. Essencialmente não adianta dividir o impacto. A teoria clássica para o emprego de forças blindadas é que elas devem ser reservadas para um único ataque decisivo. Espere aí. A teoria das forças blindadas concentradas pressupõe que as linhas defensivas estejam em boas condições. Sem a unidade blindada, as linhas não sofrerão muitas baixas? É certamente uma reviravolta irônica. Estou usando a lógica que o comandante de uma unidade blindada usaria, e o Capitão Arrens usa o tipo de lógica que alguém que comanda forças não blindadas como Tânia usaria. As lições que aprendemos no leste nos levam a exigir o uso de unidades blindadas como apoio à defesa. Certamente o senhor sabe disso, coronel. Como afirma Arrens no leste, defender linhas sem forças blindadas tem um preço muito alto. As linhas frequentemente desmoronam antes do contra-ataque. Essa é a fragilidade das linhas de infantaria sem reforços. É uma boa observação, mas as nossas circunstâncias são diferentes desta vez. São as circunstâncias, senhora? Capitão Arrens, somos um Cup Group. Gostaria que o senhor tivesse isso em mente. Escute, continua Tânia. Temos artilharia, infantaria e magos construindo nossas linhas defensivas. Essa é a combinação perfeita que protegeu nossas linhas no Reno. Em alguns aspectos, o grupo de combate Salamandra possui vantagens sobre outras unidades. Seus magos com experiência no Reno já participaram de intensas batalhas de defesa em trincheiras. Além disso, construíram um perímetro defensivo, ainda que simples, ao redor da vila onde estão aquartelados. Então, a menos que aconteça algo completamente inesperado, nossas linhas não se romperão. Provavelmente não precisamos nos preocupar. Ela olha para os subordinados que treinou, e eles parecem ter entendido. É um pouco forçado, mas o Tenente Grants oferece uma resposta espirituosa. Pode contar conosco, coronel. Temos as pás pelas quais éramos tão famosos na frente do Reno. Deixe a recepção dos nossos convidados da Federação por nossa conta. Garantimos que lhes mostraremos a melhor hospitalidade. Ele bate no peito enquanto proclama sua disposição com uma expressão confiante. Comparado a muitos dos caras aqui, ele é jovem, mas tem mais experiência militar e de combate do que sua idade indicaria. Até mesmo Grants já é um veterano experiente. Como você pode ver, ele é um pouco puxa-saco, mas até o Tenente Grants é um soldado de elite que ganhou a Cruz de Ferro no Reno. Pode confiar nele para comandar as linhas, Capitão Arrens. Ah, acrescenta Tânia. Devo também salientar que o do 103º Batalhão de Magos Aéreos está com efetivo reduzido. Os tenentes Busteman e Grants estão dando apoio à infantaria. Se eu der o restante ao Major Vaz, serão apenas 2 companhias. Nós também somos apenas uma empresa de veículos blindados. Você se esqueceu de como os números funcionam em outros ramos? Uma companhia de magos tem 12 pessoas. Isso dá 24 no total. Não tem como tanta gente conseguir manter uma posição avançada por muito tempo. Mesmo que consigam causar dano continuamente, um batalhão de magos aéreos possui qualidades muito diferentes de uma unidade de infantaria. Para alcançar algo semelhante, eles provavelmente se aproximam mais da força aérea. Mesmo que aviões de caça e helicópteros de ataque possam dizimar as forças terrestres inimigas, eles não conseguem tomar o controle daquela posição. Essa é uma tarefa para a infantaria apoiada pelas forças blindadas. Em campos de batalha de qualquer época ou lugar, o número certo de infantaria com apoio blindado é crucial para essa última tarefa. Quer dizer que, para contra-atacar, é preciso ter gente suficiente para ocupar a posição? Isso mesmo. Um batalhão de magos tem um poder de fogo considerável, mas as forças blindadas são as tropas apropriadas para contra-atacar e fortificar nossa posição. Felizmente, parece que o inimigo não possui unidades blindadas. Então, nesta batalha posicional, lutaremos infantaria contra infantaria e magos contra artilharia. Bem, para tranquilizá-los, ela acrescenta. É claro que se parecer que estamos sendo sobrepujados, enviarei as reservas mais cedo. Mas quero manter a companhia blindada como nosso trunfo. Alguma pergunta? Não, coronel, nenhuma. Compreendo a nossa missão. Lamento ter tomado o seu tempo. Não há problema. Sempre acolho bem uma pergunta pertinente. Pelo contrário, eu deveria encorajar os policiais a fazer perguntas. O importante é ter a postura moderada de um especialista. Você sempre deve perguntar se não souber algo. É claro que isso significa atender aos requisitos mínimos para ser considerado um especialista. Naturalmente, Tânia não tem intenção alguma de valorizar funcionários ineptos que mal entendem a área de sua suposta especialização. O tempo é finito. Mais alguma pergunta? Muito bem. Muito bem, senhores, hora de começar a trabalhar. Todas as unidades para suas posições imediatamente. Executem suas ordens de batalha defensivas. Juntamente com a saudação destemida do Capitão Arrens e a saudação habitual do Tenente Grants, os tenentes Busteman e Tospan apressam-se também a prestar continência. E então, quando o Tenente Cerebriacol faz a saudação impecável de sempre, Tânia responde com uma saudação própria. Bem, hora de trabalhar. Não, isto é uma guerra cultural para esclarecer nossos visitantes noturnos indesejados sobre o que as boas maneiras exigem. Seja através de balas e projéteis ou baionetas e pás. E será que é a artilharia que está dando início a tudo? Tânia, a personificação do ateísmo, está tão tentada a acreditar na verdade de que a artilharia é Deus que é difícil negar. Coronel, mensagem do Major Vaz.
Ele disse que agora é possível realizar fogo de observação. O tenente Cerebriacol está em contato com o Major Weiss via rádio, e esta mensagem é uma notícia realmente boa que deve ser celebrada como tal. Maravilhoso, ela quase murmura. Tânia está prestes a sorrir involuntariamente quando controla os músculos faciais, atende a linha direta com o Capitão Maybert e pergunta-lhe incisivamente. Recebemos uma mensagem do Major Weiss informando que eles podem localizar alvos para a artilharia. Não há engano? Sem engano, senhora. A equipe de patrulha dele levou o rádio de longo alcance e os instrumentos de observação quando partiram. Esse cara é apaixonado pela sua especialidade, então ele vai se sair bem. Que maravilha! Não, ainda melhor é o próprio Major Weiss. Que cara! Foi uma atitude muito inteligente. É isso que torna veteranos como Weiss tão confiáveis em uma crise. Dito isso, Tânia não se esquece de impor limites quando se espera demais e se superestima a capacidade deles. Embora Weiss e as tropas sejam veteranos, não podemos esperar que a observação do impacto seja muito precisa no escuro. Sejam ataques anti-superfície ou observações, o véu da noite obstrui a visão. A dupla de ouro, artilharia e observadores, não é exceção. Por favor, deixem-nos fazer isso. Estas não são as mesmas condições, mas fomos treinados para batalhas de artilharia noturnas no Reno. O Capitão Maybert está cheio de confiança. Não é o tipo de afirmação que um oficial que fala grosso por ignorância faria. No mínimo, o temperamento firme e habilidoso que ele demonstra em seu trabalho pode ser considerado uma prova de competência confiável neste caso. Então Tânia decide deixá-los fazer isso. Certo, atire assim que receber a ordem do Major Weiss. A artilharia é a verdadeira soberana do campo de batalha. Ou talvez seja o único Deus, um Deus de verdade, em que você deva acreditar. De qualquer forma, Tânia acrescenta mais uma prece. Mas uma coisa, Capitão Maybert, certifique-se de respeitar sua cota de munição. Infelizmente, precisamos ser econômicos com nossos projéteis. Então não podemos simplesmente dar tudo de nós? Até a Tânia acha que seria ótimo se eles pudessem. Era tão revigorante na frente do Reno quando a artilharia abria fogo contra as unidades de infantaria que penetravam no avanço inimigo. Se fosse possível, eu definitivamente gostaria de fazê-lo. Mas por mais lamentável que seja, a situação das munições do exército imperial não permite. Ninguém pode dar o que não tem. Está escuro. Não valeria a pena se esforçar tanto. Então não podemos? Mas nós, ele pergunta fracamente, mas a resposta não muda. Desculpe, mas quero priorizar a capacidade do Camp Group de continuar lutando. Se tiver que escolher entre um Camp Group cuja artilharia consegue cumprir sua função e um Camp Group cuja artilharia ficou sem munição, sou obrigado a escolher o primeiro. Entendido. E o Capitão Maybert demonstra, através de suas ações, que é um artilheiro capaz de desempenhar sua função com diligência. Quase imediatamente após ela desligar o telefone, o primeiro tiro é disparado para observação. O estrondo ecoa pela noite. Como é agradável até mesmo uma única explosão. No momento em que o projétil atinge o solo, o Major Weiss e sua unidade devem enviar dados de observação detalhados para o centro de direção de tiro. Isso vai ser ótimo, pensa Tânia, e o momento que ela esperava chega quase imediatamente. O som estrondoso de armas apontadas para a câmera, todas disparando ao mesmo tempo, cria a melhor música para um campo de batalha. Ah, ela quase suspira em admiração pelo esplêndido estrondo. Que reconfortante isso! A artilharia está fazendo um bom trabalho. O Capitão Maybert é um soldado excepcional. O tenente Cerebriacol é simplesmente obcecado pelo seu campo de batalha. Se eu afrouxar as rédeas, ele vai disparar até a última bala. E depois, com a maior seriedade, ele ainda diz: fiz um bom trabalho, então me dê mais munição, por favor. Dito isso, Tânia reconhece que ele está fazendo um bom trabalho. Os disparos ocorrem em intervalos extremamente regulares. Isso deve ser resultado de um nível de disciplina altíssimo. Também não há sinais de má manutenção ou avarias. Talvez eu o tenha subestimado. Ele pode ser obcecado pela sua área, mas dentro dessa área, ele sabe o que está fazendo sem dúvida alguma. Em todo caso, Tânia dá sua aprovação entusiasmada ao vigoroso bombardeio da artilharia. A Major Weiss está observando, e não há magos inimigos no ar para obstruí-la. O fato de ela não detectar nenhum demonstra a supremacia aérea imperial. É claro que o exército da Federação lançou esse ataque noturno provavelmente porque percebeu que estava em desvantagem no céu. Teoricamente, foi uma estratégia inteligente atacar à noite, quando os aviões de caça não podiam fazer nada. O único problema é, Tânia sorri, rindo do erro da Federação. O do 113º Batalhão de Magos Aéreos é capaz de combater em quaisquer condições climáticas, até certo ponto. Tecnicamente, devo acrescentar que isso inclui todos, exceto o primeiro-tenente Vustema e sua companhia. A única unidade de magos aéreos capaz de realizar voos noturnos de longa distância, meu xodó, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos. Provavelmente não era o que a Federação esperava. Desculpe interromper sua diversão, coronel. Parece que a unidade de vanguarda do exército da Federação está se aproximando. Devem ter sido atraídos pelo som dos canhões. Entendo, então o Tenente Grants e a infantaria estão em combate com a vanguarda? Sim. Tânia chega ao ponto de estender sua empatia aos pobres soldados da Federação. Normalmente, é extremamente difícil determinar a localização do inimigo durante um combate noturno. Mas nós, do grupo de combate Salamandra, estamos fazendo algo para expor nossa posição. O fogo de artilharia. A unidade avançada da Federação deve estar sorrindo agora, pensando que revelamos a posição do nosso acampamento principal atirando às cegas. Mas isso é uma fantasia. É algo passageiro, fútil, mera ilusão. Esses pobres soldados obrigados a saltar para as nossas linhas defensivas, que já estavam preparadas há muito tempo para a recepção?
Tenho tanta pena deles que nem sei o que fazer. Você gostaria que eu confirmasse? Não quero incomodar os oficiais em combate mais do que o necessário. Vou deixar isso a cargo dele. Não acho que o Tenente Grant seja tão incompetente a ponto de não conseguir comandar alguma defesa. Entendido? Coronel, é o próprio Tenente Grant ao telefone. Cerebriacol estende o telefone e Tânia o atende. O quê? Ela não consegue acreditar, mas então a voz de seu subordinado chega aos seus ouvidos. Em vez de relatar algum desastre, ele parece confuso. Coronel von Degurechaf, aqui é o Tenente Grant. Aconteceu alguma coisa? É um pouco estranho. Os ataques da infantaria inimiga são esporádicos. Parece que o objetivo deles é nos manter encurralados nesta linha como uma distração. Então você está dizendo que 2 brigadas não estão exercendo muita pressão sobre vocês? A artilharia pode estar fazendo um bom trabalho, mas o combate defensivo ainda é intenso. Sim. A convicção de Tânia sobre esse ponto é inabalável. Afinal, trata-se apenas da posição defensiva de um único camp group. A única maneira de deter 2 brigadas com tropas equivalentes a um regimento é aproveitar bem a posição e oferecer resistência total. Daí a presença de Grant e Vustema no comando da infantaria. Então, se eles não estão sentindo a pressão... Para ser sincera, senhora, os ataques inimigos estão muito dispersos. Os ataques da infantaria parecem quase nada coordenados. Obrigado por suas considerações. Levarei seus comentários em conta. Informe imediatamente se houver alguma mudança. Entendido. Após pousar o receptor, Tânia dirige-se ao aparelho de rádio de longo alcance. Ela liga para Weiss, que está em pleno voo. Com um leve receio do que poderia acontecer, ela pergunta: Major Weiss, mais inimigos à vista? Que eu saiba, não. O Tenente Grant está relatando que os ataques da infantaria inimiga são esporádicos. Se for uma finta, devemos ver mais inimigos chegando ou uma unidade de magos. Só quero que você verifique. Agora mesmo. A conexão sem fio cai com um bip, e Tânia volta a pensar. É realmente difícil entender por que os ataques seriam esporádicos. E como ela não consegue decifrar as intenções do inimigo, tudo parece ainda mais estranho. Ataques esporádicos? Poderia ser uma operação de busca e ataque? Não, nossa localização deve estar relativamente livre do bombardeio de artilharia. E se a unidade de vanguarda inimiga fosse puramente de reconhecimento? Eles estão tentando encontrar uma falha na linha defensiva? Tânia pensa novamente. Assim como em uma batalha de trincheiras, um ataque imprudente resultaria em um aumento significativo de baixas. Testar um pouco a linha primeiro para ver como ela reage não é uma má abordagem, se você puder aceitar uma certa quantidade de perdas táticas como custos necessários. Basicamente, isso tornaria a operação uma forma extrema de busca e ataque, onde eles enviam uma unidade sacrificial. Dado quão rica a Federação é em recursos humanos, ela poderia empregar tal método, mas não posso ter certeza. Tenente Cerebriacol, faça-me um favor e traga-me um café. Prepare-o bem forte. Quero clarear a mente. Entendido, senhora. Imediatamente. Com um agradecimento, Tânia volta a se concentrar em seus pensamentos. O som periódico de tiros é a prova de que os artilheiros estão seguindo suas instruções e limitando o uso de munição. Mas Tânia de repente percebe que algo está errado. Até mesmo os disparos que deveriam continuar ao redor do perímetro parecem ter diminuído. Isso significa que eles passaram para o combate corpo a corpo? Não. Tânia rejeita imediatamente essa possibilidade. Embora o inimigo tenha atacado, não houve nenhum relato de que as linhas tenham sido rompidas. Além disso, não se ouvem os gritos que se esperaria de um combate corpo a corpo. Acho que esperar é difícil. Desculpe a demora, coronel. Quem responde ao seu sussurro é Cerebriacol, que retornou. Não quis insinuar que ela estava trazendo o café muito lentamente. Uma xícara de café maravilhosamente perfumada é entregue a ela com um sorriso. Embora o aroma esteja um pouco mais fraco do que no início, o café, novamente do Tenente Coronel Uger, não é de todo ruim. Afinal, é café de verdade. Ela tem a oportunidade de beber café de verdade na linha de frente. Ela não consegue agradecê-lo o suficiente, a ponto de se pegar pensando: talvez eu devesse mandar algo doce para a retaguarda de novo. Um bom café exige um pouco de espera. Obrigado. De nada. Aproveite. Puxa, isso deve ser prova de que a luta está a nosso favor. Quer dizer, a comandante e seu ajudante estão batendo papo enquanto tomam café. Ela se arrisca a falar em um tom descontraído, transbordando confiança e em um volume alto o suficiente para que os outros a ouçam. É importante que a comandante demonstre compostura em uma crise. Claro, o fato de ela também querer poder apreciar seu café é outra parte importante disso. Ela leva a xícara à boca e então acena levemente com a cabeça, dizendo sim.